Ei, pessoal, bem-vindos a mais esse encontro, a mais essa aula. Tanto vocês quanto a galera também do YouTube, sejam muito bem-vindos, principalmente aqueles que já são da casa. Sintam-se à vontade. Hoje nós vamos falar sobre leitura facial e o racismo nazista. De pronto, eu já vou dizer para vocês que o tema de hoje é um dos mais intrigantes que eu já montei aqui, tá? É uma das análises mais, vamos dizer assim, mais interessantes. Até porque eu vou estar desfazendo aqui alguns conflitos, né? Principalmente que envolve a fisiognomonia, pois tem se falado muito nos dias de hoje de racismo, né? E alguns tempos atrás aí chegaram a associar o racismo com a fisiognomonia. Então, o meu papel aqui, principalmente de pesquisador, é trazer para vocês não o que se repetem por repetir, e sim trazer um conteúdo mais sólido e abrangente do que a história diz, né? Então, para falar desse tema, pessoal, eu quero vamos começar falando, né, sobre Hitler. Em 4 tópicos eu consigo introduzir vocês nesse contexto. Então, para a gente ambientar, primeiro, Hitler foi um líder político alemão. Ele é amplamente conhecido, né, como o líder, o grande líder aí do Partido Nazista, e também como ditador da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele surgiu como uma destacada figura política, isso na década de 20, né, promovendo ali uma espécie de nacionalismo alemão extremo e um programa político que incluía a expansão territorial da Alemanha, porém, nas custas, né, vamos falar assim, da extinção dos judeus e de outras minorias ali, né, como a gente vai ver nos próximos slides, tá? Dizem que Hitler utilizou de táticas de propaganda eficazes e carisma pessoal para ganhar o apoio popular. Bom, nesse item aqui nós já vamos começar a entender o seguinte: essa questão de carisma pessoal, de falar aquilo que as pessoas queriam ouvir, né, se apresentar como as pessoas queriam, né, ou almejavam, ou esperavam de um líder que as representasse. Então daqui a gente já começa a ver que o problema ele não se fecha somente em Hitler, né, como grande ditador que foi, mas ele foi representante de um povo que não apenas o aplaudia, mas um povo que acreditava, né, em determinadas coisas, como nós vamos ver, em determinadas atrocidades, onde Hitler ele acabou se configurando como um líder. Não que ele acreditasse nisso sozinho, não que ele fosse o único. Ok, pessoal? Então isso aqui precisa ficar claro. Daí a importância de uma questão de liderança. Né? Se eu der uma tossidinha aqui, estamos ao vivo. O pessoal da casa já sabe. Então, outro ponto aqui, o quarto, as suas ambições de expansão elas foram interrompidas, né, praticamente com a derrota da Alemanha nazista em 1945. E após a derrota, Hitler ele cometeu suicídio e isso aconteceu no seu esconderijo, né, subterrâneo. Tem até um nome, eu não lembro agora, é uma espécie de esconderijo subterrâneo. Então, quero agora mostrar para vocês o seguinte. A gente viu aí um panorama, né, sobre Hitler, bem rápido. E agora eu quero mostrar para vocês alguns dos argumentos utilizados por Hitler e o regime nazista de modo geral. Então, são itens também para facilitar o nosso estudo. Então, primeiro aí, a teoria da conspiração. Então, eles diziam, né, que os judeus eles eram responsáveis por uma série de problemas sociais, econômicos, políticos, que já eram enfrentados na época pela Alemanha. Então eles estavam em busca ali de uma espécie de bode expiatório. Outra questão, né, outro argumento utilizado, eu separei acho que 4 ou 5.
a maciça difamação semita, ou seja, eles difamavam os judeus acusando de corruptos, gananciosos, traiçoeiros e como se fossem ali sub-humanos, tá? E a gente vai ver algumas coisas interessantes com relação a esse item também. Outro ponto, outro argumento, né, utilizado pelo regime nazista foi o antissemitismo religioso. O que seria isso? Eles afirmavam que os judeus eram inimigos do cristianismo e ainda acusavam, né, de serem os grandes responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Que não deixou de ser, né, mas a ênfase que eles davam era como se fosse numa realidade distorcida. Como a gente viu aqui nesse item, maciça difamação semita, eles usavam muito a técnica da fake news. Então, para quem pensa que a fake news é algo da atualidade, não. A única coisa que mudava era o nome, que não era chamado de fake news, e também o meio pelo qual essas, vamos dizer assim, essas mentiras, né, ou essas distorções eram propagadas, mas elas eram. E esse quarto item aqui é forte, que é estereótipos, esterilização e eugenia. Então esses foram grandes argumentos também utilizados pelos nazistas quando diziam que os judeus eram geneticamente inferiores e que a eliminação dos judeus era praticamente uma necessidade para purificar a raça alemã. Para vocês verem que ponto chegaram. E é esse quarto item que eu vou dar uma ênfase maior daqui para frente. Eu vou citar cada teórico aqui, mas a gente vai, assim, para a nossa proposta aqui, esse quarto item é o mais significativo. Claro, já lembrando você aí, né, antes de continuarmos, para você apoiar o canal, deixa aí nos comentários o presente, escreve aí presente ou bota a mãozinha, né, para dizer que você esteve nessa aula. E segundo aí, se inscreve caso você não tenha sido inscrito, né? Não tenha se inscrito ainda, e ativa também o sininho para ficar sabendo aí dos novos vídeos. E por último, não esquece de deixar o seu like. Vou botar uma meta aí de 500 likes para essa aula, tá bom? Para a gente poder dar uma sequência bem bacana aí. Apoie o canal, pessoal. Eu sei que você às vezes passa batido, mas deixa o seu like aí. Então, para entrarmos no assunto, o que precisamos saber é o seguinte, que os nazistas, eles promoveram uma visão distorcida da antropologia, atribuindo valor a características físicas, alegando que essas particularidades indicariam superioridades ou inferioridades de uma raça. Então, eu vou montar aqui para vocês o bonequinho do que para os nazistas era considerado como raças impuras, tá? Ou raças inferiores. Então, a primeira coisa que você vê é a cor do bonequinho. Então, se não fosse branco, olha lá, ó, se fosse moreninho ou escurinho, já era considerado um traço, né, de impureza e de classe, vamos dizer assim, de raça diferenciada, inferiormente falando. Outro item é a questão do crânio. Lembra que a gente fala muito da característica do crânio aí, que quando a gente vai mencionar essa equiparação equivocada de outras teorias com a leitura facial? Então, quem não conhece, utiliza isso aqui para poder dizer que quem faz leitura facial está sendo determinista. Então, por isso que eu falo que não conhece do assunto. Porque o que está em voga aqui não é o que nós fazemos na leitura facial absolutamente. Aqui é o chamado crânio de proporção dolicocéfalo. O que significa isso? Dolico vem de longo. Tá? Então, basicamente, são 3 tipos de crânio, né? Que é o braquicéfalo, que é o crânio mais curto, tem o mesocéfalo, que é o intermediário, e tem o dolicocéfalo, que é esse aí, onde ele é mais alongado, como você vê aqui. E os nazistas, eles utilizavam esse elemento também de estereótipo para determinar que uma pessoa era de raça inferior ou impura.
Outro item aqui que eles utilizavam era a questão do cabelo. O cabelo não liso, ou seja, o cabelo mais espesso ou mais espesso mesmo, né? Eles eram considerados também como cabelo de raças inferiores, tá? Então, se fosse crespo, esses não mereceriam viver ou perpetuar a espécie, né? Nessa maluquice toda montada aí pelos nazistas. Outro item é com relação aos olhos. Os olhos deveriam ser claros, principalmente azuis, que eram símbolos aí de pureza ariana, né, que tem a ver lá com os europeus, tanto arianos quanto nórdicos, né, que eram como se fossem classes seletas dentro das raças, né? Então, olhos escuros já era. Outro aqui, a questão de nariz largo. Então, quem tinha um nariz largo também era considerado aí como participante de classes inferiores. Tem também características de orelha, tá? Então, por exemplo, inclinações de orelhas poderiam dizer que uma pessoa não tinha aí o perfil de pureza, tá? Tanto é que a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. E a questão dos lábios. Os lábios grossos, eles também eram o contrassenso do parâmetro de pureza. E aqui, por último, dentre as principais características, né, selecionadas pelos nazistas, estão aqui a protuberância óssea na região aqui do zigomático, né, das maçãs do rosto. Quando elas eram protuberantes, também era um sinal ali de característica craniana e facial de raça inferior. Aqui nós já vemos algumas características, né? Porque a imagem anterior que nós vimos não é um indicativo substancial de pessoas impuras. O que eu chamo de substancial? Não necessariamente o indivíduo precisaria compor todas aquelas características para ser considerado como de raças inferiores. Se ele tivesse uma ou outra, já era considerado como de raça inferior. Já poderia ser classificado como não merecedor de perpetuar a sua espécie. Então aqui, por exemplo, olha, eu mostro aqui uma índia, né, um exemplo. Ela tem um cabelo liso, né, mas em contraponto, a pele dela não é branca, né, é morena, né, puxando o tom, né. Aqui a questão dos judeus vai além da questão do estereótipo, diga-se de passagem, onde muitas vezes só comprovando a linhagem etimológica, aliás, a linhagem genealógica já era o suficiente para classificação, né, como impuros. Homossexuais também não tinha vez nessa estrutura nazista aqui. E nem aqueles que possuíam alguma debilidade física ou portando algumas necessidades especiais. Então, essa galera toda aqui não era como hoje, né? que apenas sofriam o dito racismo no ponto de vista de bullying, né? Ou de ofensas. Não, nessa época aqui, não poderiam continuar vivendo, perpetuando a espécie, porque contaminavam, corria risco de contaminar as gerações futuras. Então tinham que ser praticamente extintos, segregados, daí o termo segregação racial. E aqui mostra um pequeno exemplo do que seria o padrão, né, para eles de pureza, que eram cabelos loiros, né, traços delicados de nariz e lábios, olhos azuis, pele branca, e a cor do cabelo ainda poderia ser mais escura um pouco, aí poderia variar, tinha alguns critérios que dentro das pesquisas aqui eu vi algumas incertezas, mas
quanto mais dentro desse perfil, mais puro era classificado a pessoa, né, dentro de determinada raça, seja ariana, nórdica, ou, né, que acabava sendo composto aí dentro de um grande grupo, né, étnico, enfim. E aqui eu quero passar com vocês alguns dos principais pensadores e suas teorias, né, assim, que tiveram grande impacto dentro desse momento, né, da história, onde aconteceu tudo que nós bem sabemos. Quero dizer de passagem que esses pensadores e teóricos, naquela época, hoje sim nós vemos como ideias absurdas, ideias pseudocientíficas, mas para aquele momento eram pessoas que tinham grande notoriedade, sobretudo científica. Então, na própria ciência, né, que aborda que toda verdade, né, é transitória, o que é hoje pode não ser amanhã, isso se vale também para esse momento que nós estamos abordando aqui. Porque naquele momento, o que se tinha de filé, né, dentro de pesquisas e tudo mais, é o que nós vamos ver aqui. E, infelizmente, ainda dentro do que se tinha como científico, a ideologia nazista, mesmo assim ainda, vamos dizer assim, ludibriou, manobrou muitos desses contextos para ficar mais casadinhos dentro do que eles acreditavam. É como se fosse assim, existia a ciência da época e os nazistas então fizeram uma espécie de viés de confirmação, consolidando tudo aquilo que batia ali com os argumentos que eles queriam propor, né, que eles queriam unir para poder destruir, né, as etnias das quais não combinavam com o que eles tinham como perfeição. Então vamos lá. Primeiro pensador que influenciou, né, não o primeiro, mas um deles, o primeiro que nós vamos abordar aqui, é o Arthur de Gobineau. Arthur de Gobineau, ele foi um diplomata e escritor francês do século XIX. Ele que desenvolveu a teoria do arianismo, que defendia a superioridade da raça ariana e a decadência das raças ditas inferiores. Suas ideias influenciaram amplamente o pensamento racista por todo o século XX. Então, vocês veem que até o século passado, né, o que nós temos hoje no mundo sobre racismo tem um dedo dessa galera que nós vamos falar aqui agora, dentre os quais um deles é esse aqui, ó, Arthur de Gobineau. Inclusive ele fez um ensaio sobre a desigualdade das raças. Então vamos dizer, esse artigo, né, científico foi um grande balizador, né, dessa ideia levantada aí pelo nazismo. Outro aqui foi Ernst Haeckel. Ernst Haeckel, ele foi um biólogo alemão, também do século XIX, essa galera tudo do século ali, do finalzinho ali do século XIX, que defendia a teoria do monismo racial. Ele afirmava que diferentes raças humanas estavam em diferentes estágios de evolução. Gente, hoje isso aqui, biologicamente falando, já se sabe que é uma heresia científica falar sobre esse assunto aqui. Essa teoria foi distorcida e também usada pelos nazistas para justificar a superioridade ariana e a inferioridade de outras raças. Então é mais um componente teórico aqui que foi pego para solidificar, né, para dar substância a essa ideia de separação, de segregação de raças inferiores. Porque, de acordo com ele aqui, se existem estágios diferentes, é como se
grupos étnicos diferentes e ancestrais, de ancestralidade diferente, tivessem níveis diferentes de evolução. Então, com isso, os mais evoluídos dentro dessa realidade é como se fosse os da realidade ariana, que esse teórico não necessariamente ele falou que os arianos nórdicos, enfim, são os superiores ou inferiores. Ele aborda essa questão de diferença de desenvolvimento. E aí é onde acontece essa distorção nazista para dizer que essa distorção faz todo sentido no viés de confirmação dele, porque eles percebiam o quanto os arianos eram superiores dentro desse desenvolvimento. Outro pensador aqui foi Houston Stewart Chamberlain. Esse pensador, ele foi um escritor britânico do final do século XIX também, né? Ele desenvolveu teorias que ligavam o nacionalismo alemão ao antissemitismo. Então isso aqui foi mais específico, né? Nesse racismo. Ele foi mais específico. E o seu livro, Os Fundamentos do Século XIX, foi amplamente lido na Alemanha e também influenciou fortemente o pensamento nazista. Esse aqui, obviamente, né? Porque esse aqui, escrachadamente, já falavam, né, sobre essa questão nacionalista entre os alemães e falando também da relação, né, com relação aos judeus. Então aqui foi um casamento perfeito aqui para os argumentos nazistas. Outro aqui foi Francis Galton. Esse aqui a gente ouve falar até mais, né? Foi um cientista britânico do século XIX também, né? Que desenvolveu a teoria da tão famosa eugenia, que defendia a melhoria genética da sociedade por meio da seleção de características hereditárias. E os nazistas, então, usaram, né, essa teoria também para justificar a eliminação dos considerados inferiores e promover a tal purificação racial. Daí, né, a existência dos higienistas, né, que eram aqueles ditos cientistas responsáveis por medir, por verificar, né, quem era que realmente estava dentro dessa galera aí que precisaria ser retirada, segregada, para não contaminar a posteridade. Outro aqui, né? Esse também é bem falado, que é Cesare Lombroso, que foi um criminologista italiano, também do século XIX, ali do finalzinho também. Ele defendia a teoria de que as características físicas e traços faciais poderiam identificar criminosos. Não só criminosos, né? Mas principalmente, e ficou conhecido principalmente por esse viés aí. Mais lunáticos, enfim. E embora não seja uma influência direta no antissemitismo nazista, alguns nazistas também distorceram suas teorias, né, para reforçar o estereótipo antissemita. Então, você vê aqui quando a gente fala dessa questão de segregação racial, que fala sobre características da cabeça, do crânio, da face, né, que associa isso com o racismo, inevitavelmente lembra-se, né, de Lombroso, porém é onde acontece a confusão com relação a tal leitura facial fisionômica. Tá? Porque até aqui nós estamos vendo que as características são totalmente voltadas para a questão étnica, ancestral e racial. E aqui, olha, por último, o Francis Joseph Gall, que foi aí um médico, né, anatomista alemão, também do século XIX, ali do finalzinho, foi considerado o pai da frenologia, né, apesar de não ter sido ele que deu esse nome, mas sucessores dele modificaram o nome, porém seguindo com os mesmos princípios, né? Então, era uma teoria que afirmava ser possível mapear traços da personalidade e características mentais, examinando as protuberâncias e depressões, né, do crânio humano.
E aí, obviamente, o nazismo também distorceu essa teoria para alegar que o crânio dos arianos possuíam propriedades de nobreza, enquanto os outros eram de características inferiores. Então, pessoal, esses foram os principais teóricos com as suas ciências, que hoje não são mais ciências, são pseudociências, ou seja, vamos dizer, teorias já superadas, já derrubadas, porque foram identificadas como infundadas, mas até então, como eu falei, eram consideradas aí científicas e os nazistas utilizavam do que podiam para poder justificar a tão grande atrocidade. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês, aqui é uma cientista nazista medindo o crânio de uma cigana. Isso aqui foi, na foto aqui está dizendo 1938. Aí tem aqui a fonte da foto, que é do Wikimedia. Então, se você quiser pesquisar. Então, aqui ela com o paquímetro medindo a face. Com o objetivo, essa aqui, por exemplo, com certeza dançou. Dançou pelo fato de ser cigana. E ciganos também eram considerados aí raças, povos de origem étnica inferior. Aqui já é um cartaz, O cartaz também era uma das formas da época de publicar, informes, Enfim, cada época, as informações, as fake news, as verdades, as notícias, tudo isso eram divulgados por diversos meios, E nessa época aqui era por livros, por publicações de cartazes, Depois, mais para frente, acrescentou-se o rádio, enfim, e aí televisão, aí foi evoluindo. Então aqui é um cartaz nazista mostrando fases de crescimento de membros da raça nórdica, que está ali também pareada aos arianos, que no fundo são os europeus, características dos europeus. Aqui, olha, mostrando descendência racial sendo determinada pela medição de uma orelha, ou seja, como eu falei anteriormente, a característica da orelha poderia contribuir para, no final, a pessoa ser determinada como uma raça inferior e não ter o direito de continuar a perpetuação da espécie. Aqui desse lado já é um instituto aqui de antropologia e genética humana e eugenia, Aqui é um higienista racial medindo os traços fisionômicos de uma mulher com o objetivo de determinar a sua origem racial. Então, muitas vezes era a forma que eles tinham para respaldar as atrocidades deles. Bom, pessoal, então aqui, já estamos aqui, eu vou encerrar nessa primeira parte, só mostrar aqui para vocês, projeto novo aí na área, manual prático de leitura e interpretação dos cabelos. O pessoal aí que mexe com visagismo, pessoal da consultoria de imagem, cabeleireiro, mais quem? Pessoal que mexe com leitura facial fisionômica, pessoal da morfopsicologia. É um ótimo material de consulta para agregar como ferramenta na leitura de vocês. Esse material aqui, basicamente, ele diz as impressões que cada característica de cabelo transmite. Então, é um ótimo recurso aí, principalmente para quem trabalha com o casamento aí, entre a imagem que um cliente deseja transmitir e como que a construção ali das características do cabelo podem contribuir para que essa imagem seja transmitida. Aqui também, pessoal, análise de rosto. Esse que é o curso que eu tenho mais validado. Vou deixar ambos os links aqui na descrição. Então, você que quer aprender a fazer a leitura de rosto, esse curso aqui ele está com um precinho ótimo e é um material já consolidado, tem centenas de alunos e já teve aluno que já foi na televisão utilizando o mesmo parâmetro utilizado lá nos tópicos desse curso aqui. Então, material maravilhoso. Espero que você tenha gostado dessa parte. A nossa próxima etapa é essa, olha, a análise facial do Hitler.
Agora eu quero mostrar para vocês, isso no próximo vídeo, eu vou deixar a meta aí de 500 likes, então me ajuda aí, pessoal. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como eu fiquei impressionado, pessoal, porque algumas características de Hitler, elas são verificadas em raças ditas inferiores. Então tem alguma, como o pessoal fala, algo de errado não está certo. Então por que Hitler não foi enquadrado lá pelos higienistas, né, raciais? Olha o nome, higienista, que eram os purificadores, os que determinavam quem deveria ser eliminados e quais os limpos etnicamente para poder continuar a viver. É um troço nojento, pessoal. Mas ele tem características faciais dessa, assim, se a gente fosse olhar por essa questão étnica, que não é o nosso caso, fica um questionamento. Por que não mediram, então, a face do Hitler, hein? Então, isso vai ficar para o nosso próximo encontro. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.